Olá, estamos iniciando mais uma videoaula de Física 1. Esta aula, então, vai ser uma aula que a gente vai abordar conteúdos de trabalho e energia. Também vamos falar de conservação da energia mecânica. Lembro a vocês que a aula vai ser capitulada, portanto, se você for na descrição do vídeo, você vai ter acesso direto aos tópicos que iremos abordar ao longo dessa aula. Então, sem muitas demoras, vamos para a nossa aula de hoje. Bem, começamos então a falar a respeito de trabalho, tá? E trabalho é um conceito que a gente entende ele como sendo toda vez que eu aplico uma força sobre um determinado objeto, e essa força aplicada no objeto provoca um deslocamento. Esse deslocamento, então, por um certo intervalo de tempo, é o que define o que a gente chama, então, de trabalho. Obviamente, associado, então, a todo esse deslocamento, eu vou ter, então, ali uma velocidade, né, para esse deslocamento, e assim, então, definindo por meio dessa velocidade a direção a qual o trabalho foi realizado. Já quando estamos falando, no caso aqui, de energia, a energia é um conceito um pouquinho mais abstrato de entendermos, tá? Mas, de certa forma, a energia sempre vai estar associada aí ao trabalho. Então, de uma forma mais geral, eu posso então definir que a energia então é a habilidade de algo realizar trabalho. Esse sistema então que realiza trabalho sobre o outro, a energia então pode ser transferida de um sistema para outro. De certa forma, então a gente pode interpretar que a energia, de uma certa forma geral, ela pode ser transformada de um tipo de energia para outro. A gente pode entender isso daí entendendo os tipos de energia que pode existir. A primeira energia, então, que vamos destacar aqui é a energia que a gente chama de energia mecânica, que geralmente está associada aí à parte do movimento de alguns objetos que a gente enxerga aí muito claramente. Esse tipo de energia vai ser o foco do estudo desse curso de Física 1, mas a gente vai também atrelar esse tipo de energia aqui a outros tipos de energia, como por exemplo a energia térmica, que é aquela então que é capaz de produzir calor para nós. Eu posso ter a conversão então da energia mecânica em energia térmica, por exemplo, quando eu tenho aí durante o meu movimento atrito do meu objeto com uma superfície, por exemplo, boa parte dessa energia do movimento que produz movimento, ela vai ser transformado em calor, é o que a gente entende aí então como energia térmica. Eu também posso ter uma outra forma de energia que é a energia elétrica. Tá? A energia elétrica então ela está associada basicamente ao trabalho realizado ali do movimento dos elétrons, né? Ou seja, a corrente elétrica fluindo ali para o nosso condutor. Nesse caso, então, esse tipo de energia elétrica ela também pode ser transformada em energia mecânica, haja visto o caso, por exemplo, dos motores elétricos, então, ao qual eu posso movimentar ali o meu motor e assim, então, produzir ali um movimento mecânico, ou o sistema ao contrário também, né? Eu posso ter ali, né, alguma relação mecânica que faz movimentar, por exemplo, o eixo de um gerador elétrico e assim, então, eu tenho gerado energia elétrica. É o que ocorre, por exemplo, nas usinas hidrelétricas, aonde eu tenho ali, né, uma água a uma certa altura. Essa água, então, ela é abandonada, passando então a movimentar uma pá de um gerador. Esse gerador, então, vai gerar energia elétrica que chega até as nossas residências e indústrias. Temos também a energia química, tá? Essa energia química também ela pode ser transformada em outra coisa, já visto como exemplo ali os carros de combustão, então eu tenho ali o meu combustível, a queima desse combustível, ou seja, o processo de uma reação química, né, faz com que eu consiga aí produzir um movimento mecânico, tá? Então esse tipo de situação também é bem comum ali. Eu também posso também ter uma energia química também sendo transformada em energia elétrica, como por exemplo o caso das baterias que a gente utiliza aí em vários dispositivos eletrônicos. Temos também a energia radiante. A energia radiante geralmente ela está associada ali com os fótons, né, de uma maneira mais simples aí com a luz, tá? Então toda vez que eu tiver incidência de fótons aí
em algum objeto, eu posso, de alguma certa forma, aí, introduzir energia nesse sistema, e dessa forma, então, essa energia também pode ser transformada em diferentes outras formas, né? Eu posso transformar ela por meio em energia elétrica, ou também, às vezes, né, eu posso transformar essa energia radiante em energia mecânica, ou até mesmo em energia térmica ali. É o caso, por exemplo, dos aquecedores solares de água ali, né? Depois temos também a energia nuclear. A energia nuclear já está associada à parte íntima da matéria, né? Ela se dá principalmente ali no núcleo do átomo, né? E essa energia, então, ela é muitas vezes liberada aí quando eu tenho um processo de fissão do núcleo do meu átomo, e aí, então, esse processo de fissão ele pode transformar em outra forma de energia, como, por exemplo, energia térmica. Essa energia térmica pode, por exemplo, aquecer uma água. Essa água, então, aquecida, né, ela é transformada em vapor, um vapor de alta pressão. Esse vapor, então, ele pode movimentar uma pá, né, ligada a um gerador elétrico, e assim, então, eu posso produzir energia elétrica. É o princípio de funcionamento das usinas nucleares que a gente utiliza. E depois também tem outra forma de energia, como por exemplo a energia sonora, tá? Que está associada então aí à vibração molecular. Eu posso ter então essa energia sonora aqui sendo produzida por meio de uma energia mecânica, por um processo de atrito, por exemplo. Eu posso então produzir aí essa energia sonora. Tá? Ou seja, de uma certa forma, as energias, então, elas sempre podem ser convertidas de uma para outro tipo. Isso daqui é bastante importante para nós e é bastante explorado aqui ao longo do curso de Física. Nesse curso em especial, a gente vai se ater aqui aos efeitos, né, da energia mecânica, e a gente vai ver então que dentro da energia mecânica a gente pode ainda falar de umas outros tipos de energia associada à energia mecânica. Vamos deixar isso daí para daqui a pouco. Vamos falar agora então sobre trabalho e energia cinética, tá? Ou seja, o trabalho, como a gente falou anteriormente, ele sempre vai estar associado aí com energia, e nesse caso a gente vai associar esse trabalho com uma energia ligada ao movimento. Por isso, então, eu estou chamando ela de energia cinética, ou seja, vai ser energia que foi utilizada aí durante o processo do movimento de meu objeto. Como exemplo, então, a gente pode pegar aqui um bloquinho, e sobre esse bloquinho eu aplico uma força F, e esse bloquinho, então, ele se desloca ao longo de uma superfície por uma distância aqui, ΔX. E aí, então, esse processo de eu tirar o meu bloquinho de uma posição inicial e chegar até uma posição final por meio de uma força, é o processo que a gente descreve como sendo o trabalho. Tá? Nesse caso, então, se eu aplicar uma força do tipo constante, né, que vai movimentar esse bloquinho ao longo de toda essa trajetória, essa força, então, aqui, por ser aplicada nesse exemplo aqui nosso na diagonal, ela vai ter, então, uma das suas componentes somente responsáveis para movimentar esse meu bloquinho, ou seja, essa minha força F, eu vou separar ela em Fx e em Fy, somente a componente Fx, ou seja, somente a componente horizontal da minha força é que vai realizar realmente trabalho, né? Uma vez que o meu bloquinho aqui ele não tem movimento na vertical, só tem movimento na horizontal, então só tem o movimento na horizontal aonde está sendo realizado o trabalho. Então a força aplicada na direção do deslocamento é que vai ser a responsável ali para realizar trabalho. Nesse caso, então, a força Fx. Então eu posso determinar ali o trabalho, que aqui a gente vai denotar o trabalho pela letra T maiúsculo, embora muitas vezes é comum você encontrar ele na literatura, né? O tal alternativo, né? Uma letra grega que expressaria para a gente aí o trabalho. Por motivos aqui de escrita no software que eu utilizo para escrever as equações, eu vou adotar aqui nesse curso a letra T maiúscula, tá bom? Bem, sendo assim, então, se o trabalho tem que ter uma força aplicada na direção do meu movimento, nesse caso, meu
que a gente está ilustrando, o trabalho, então ele vai depender da componente horizontal da força, ou seja, Fx, vezes o nosso deslocamento ao longo da horizontal, que é o ΔX. Nesse caso, então, aqui, para encontrar essa componente aqui Fx, eu vou ter que decompor F, e nesse caso aqui, ele vai ser o módulo de F vezes cosseno de θ. Então, eu posso escrever que o trabalho vai ser o módulo de F cosseno de θ, onde θ é o ângulo que a força faz com a horizontal, vezes ΔX. Essa expressão, então, aqui permite determinar o que a gente chama de trabalho realizado pela força. Resumindo, então, eu posso dizer que o trabalho vai ser uma grandeza escalar, e nesse caso, como ele vai depender em que sentido que a força está sendo aplicada, ou qual o sentido do deslocamento, então o sinal dele depende do sentido da força ou do deslocamento. Eu tenho também que definir as unidades para essa nova grandeza, né? Nesse caso, as dimensões de trabalho é a força multiplicado por uma distância, que são as grandezas originais dela, portanto, o trabalho é uma grandeza do tipo derivativa, tá? Portanto, as unidades das grandezas iniciais, força é Newton, distância é metro, tá? Então Newton vezes metro. Para facilitar a nossa vida, muitas vezes a gente utiliza aí uma notação específica para definir o trabalho, né? Ou seja, uma unidade específica para o trabalho. E no Sistema Internacional de Unidades, essa unidade específica é o que a gente chama de Joule. A gente abrevia ele sempre por uma letra J maiúsculo. Tá? Então, um Joule vai ser a mesma coisa que 1 Newton vezes metro. E por fim, eu posso ter a situação em que um corpo está entrando em movimento não só por conta de uma força, mas por conta de várias forças, resultando então numa força resultante. Assim, então, o trabalho pode ser determinado através do trabalho realizado por cada força individual, dando o trabalho total realizado para esse sistema. Então, o trabalho total ele vai depender de cada força que eu tiver aplicando no meu corpo e o respectivo deslocamento devido a essa força. Portanto, o trabalho total vai ser igual a F1 ΔX1 mais F2 ΔX2 mais F3 ΔX3 mais assim por diante, dependendo da quantidade de forças que eu estiver atuando ali no meu sistema. Bem, se eu coloco o meu corpo em deslocamento por conta de uma força assim que ele realiza o trabalho, eu posso então interpretar que eu tenho uma velocidade associada a esse sistema, né? Ou seja, se ele entrou em movimento, obviamente ele tem uma velocidade. Assim, então, a gente pode descrever um teorema que relaciona o trabalho com a energia, que é o que a gente chama de teorema do trabalho e energia cinética. Nesse caso, então, o trabalho realizado no corpo, né, ou em uma partícula ali, ela pode se relacionar com a velocidade final e inicial respectiva devido à força aplicada no nosso corpo. Então, se o objeto ocorre com uma força constante, ou seja, a força tem um módulo fixo, né, implica então que a aceleração, nesse caso, também vai ser constante, né, regido ali pela segunda lei de Newton, né, ou seja, a força é igual a massa vezes a aceleração. Como a força tem uma relação direta com a aceleração, obviamente, né, elas vão estar ali sendo duas grandezas aí constantes. As velocidades finais iniciais podem ser descritas matematicamente, né, por uma relação de cinemática que a gente já estudou anteriormente. Nesse caso em particular, como eu não tenho uma relação com o tempo, só estou estudando ali a força aplicada e o deslocamento efetivo, eu quero encontrar, obviamente, ali a minha velocidade. Então, eu utilizo aí das expressões da cinemática a equação de Torricelli, tá? Ou seja, velocidade final ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração pela variação de posição sofrida pelo corpo. Ou seja, nesse caso, então, eu tenho aqui uma relação para determinar a velocidade. Eu preciso, então, de certa forma, relacionar essa velocidade com a força aplicada que vai produzir o trabalho. Nessa situação, então, eu vou aqui
passar o meu 2 multiplicando para o lado de lá, e subtraindo a minha velocidade inicial, então vai ficar meio de v0 quadrado menos v quadrado menos v0 ao quadrado, que é igual então a aceleração vezes ΔX. Se eu quero relacionar então essa minha expressão aqui com a força, o que eu tenho ligado com a força é justamente a aceleração pela segunda lei de Newton. Então eu posso substituir a minha aceleração em função da segunda lei de Newton, ou seja, a minha aceleração seria a força dividido pela massa, que é definida então da seguinte forma: força dividido pela massa vezes ΔX é igual a meio de v quadrado menos v0 ao quadrado. Eu vou passar então essa minha força para o lado direito da minha expressão e eu fico então que a força vezes o deslocamento é igual a meio de mv ao quadrado menos meio de mv0 ao quadrado. Tá? Se a gente for observar então aqui do lado esquerdo, eu tenho então o produto da força pelo deslocamento e como foi definido então em slides anteriores ali, a força vezes o deslocamento nada mais é do que o trabalho. Então eu tenho aqui do lado esquerdo o trabalho, que é igual então a esta relação que eu tenho aqui entre as velocidades finais e iniciais. Portanto, eu tenho que o trabalho vai ser igual a meio de mv ao quadrado menos meio de mv0 ao quadrado. Essa quantidade, né, que eu tenho aqui da metade da massa vezes a velocidade ao quadrado é uma grandeza escalar que a gente chama ela de energia cinética, que aqui nesse caso aqui a gente vai denominar esse termo aqui pela letra K maiúsculo. Tá? A energia então cinética da minha partícula ela vai estar associada basicamente aí com o movimento que foi gerado nesse meu corpo. Então a energia cinética vai ser interpretada como meio de mv ao quadrado. Eu posso ter então a energia cinética final e a energia cinética inicial. Desta forma, interpretando isso daqui como energia cinética final e essa daqui a inicial, eu tenho nada mais nada menos do que uma variação da energia cinética. Então eu chego na questão que o trabalho ele pode ser definido como a variação da energia cinética. Até agora a gente levou em consideração que o trabalho realizado aí por uma força era constante. Nesse caso agora a gente vai verificar o que acontece quando essa força aqui ela não for mais constante, sim ela estiver mudando e tiver uma dependência direta ali com o deslocamento. Então, no caso de uma força constante, o trabalho realizado pela força pode ser representado graficamente da seguinte forma. Eu vou ter aqui o gráfico da força em função do deslocamento aqui x. Nesse caso, como a força é constante, obviamente ela vai ser uma linha reta aqui no gráfico. E o intervalo, então, com que essa força aplicou para deslocar o meu corpo, eu estou chamando de x1 até x2. Portanto, eu posso definir aqui como trabalho, como sendo a força vezes ΔX, o que seria o equivalente, então, a eu fazer um lado aqui desse retângulo multiplicado pelo lado aqui da altura desse retângulo, ou seja, eu estou calculando a área embaixo dessa linha e o trabalho, então, pode ser interpretado como a área embaixo da linha do gráfico da força pelo deslocamento. Tendo isso em mente, a gente pode utilizar esse raciocínio para a situação quando eu não tiver uma força constante, ou seja, quando a força for variável e ela depender do meu deslocamento x. Tá? Então a gente tem vários exemplos aí onde a posição as forças variam com a posição da partícula. Dentro desses exemplos aí, a gente pode citar o caso ali de uma mola ligada a um bloco, né, onde então eu estico essa mola ali e aí ao provocar essa deformação eu apliquei uma força e a mola responde com uma força contrária. Esse tipo de força então é regida pela lei de Hooke, como a gente viu em casos anteriores, e ela é descrita então como sendo menos kx, onde nesse caso esse k está relacionado a uma propriedade intrínseca da mola, e o x então é obviamente o deslocamento, né, ou seja, a elongação ou a compressão que a mola sofreu. Portanto,
como ela tem uma dependência da distância, ela se torna então uma força variável. Um outro exemplo de força variável é o caso da força gravitacional, que a Terra exerce sobre, por exemplo, uma nave ou uma aeronave ali viajando para o espaço. Nesse caso, então, a gente tem que a força gravitacional, que ela tem uma relação direta ali entre as massas e uma relação inversamente ao quadrado da distância entre essas duas massas, ou seja, a distância entre a Terra e a nave espacial. Portanto, também será uma força aí que ela vai ter uma dependência direta ali, né, com a distância, e assim então ela se torna também uma força variável. Para esses dois exemplos aqui, existem muito mais, né, claro, mas para esses dois exemplos que eu citei aqui, a gente pode então encontrar uma forma de calcular o trabalho com essas forças variáveis. E para a gente fazer isso, então, é muito intuitivo a gente pegar então e calcular, né, a área embaixo da curva da força em função do deslocamento. Só que nesse caso, obviamente, eu não consigo calcular a área dessa curva aqui diretamente, porque ela não é uma forma contínua, né? O que eu posso fazer para calcular então esse trabalho? Eu vou dividir em segmentos, né, a função força, e aí nesse caso eu vou pegar segmentos aqui dela em função de um determinado comprimento ΔX, e aí então eu vou calcular, né, a área de cada pedacinho desse. Então eu peguei aqui um segmento de reta, um pequeno ΔX, eu vou ter aqui então um triângulo, um retângulo, e aí tendo esse retângulo eu posso calcular a área dele muito facilmente. Se eu tiver vários retângulos, basta somar a área de todos eles, eu vou ter a área total embaixo dessa curva, e assim então eu teria o trabalho. A questão é que, se eu pegar aqui um comprimento ΔX relativamente grande, eu vou ter uma certa imprecisão nesse trabalho realizado. Então o que eu faço é justamente fazer com que ΔX aqui seja um ΔX tendendo a zero. Nesse caso, ao longo de todo o comprimento x1 até x2, eu vou ter então que o meu trabalho ele vai ser definido então como o limite da somatória da minha força Fx vezes ΔXi, aonde ΔX aqui ele tende a zero. E eu vou somar então ele do primeiro, né, desde o i até a enésima partícula, ou até o enésimo fragmento, né, de força que eu dividi aqui nesse termo. Né? Então, assim, eu consigo ter uma forma mais precisa de calcular esse trabalho. Se a gente for utilizar, então, essa relação aqui, o limite de uma somatória quando um dos termos tende a zero, ele é nada mais, nada menos do que a definição do que a gente chama de integral. Então, o limite é a integral de f de x ao longo do deslocamento sofrido ali pelo nosso corpo em função da força aplicada. Assim, então, eu posso escrever que o meu trabalho vai ser a integral de fx dx de x1 até x2, sendo x1 o momento inicial e x2 o momento, a distância final ali percorrida pelo nosso corpo. Tá? Essa equação número 4 aqui é a equação que eu tenho para definir aqui o trabalho em uma dimensão, mas como a gente pode observar, essa equação número 4, então ela pode ser reduzida também à equação número 3, uma vez que se a força for constante aqui, f de x não depende de dx, né? Portanto ele pode sair fora da integral. Saindo fora da integral eu vou ter a integral de dx, que é o próprio x, portanto a gente chega ali na equação número 3, ou seja, a força vezes o deslocamento ali define o trabalho. Então a equação número 4 aqui seria uma equação aí que complementa um pouquinho mais a definição de trabalho para nós até esse momento. Bem, a força então aplicada, ela pode ser aplicada ao longo então de um sistema tridimensional, que eu vou chamar então aqui de Fs, né? S então dando analogia aí ao espaço, né? Então ela está relacionada também essa força aplicada aí
a um ângulo θ, que eu vou adotar esse ângulo θ com base em uma referência de um sistema cartesiano, e dessa forma, então, esse ângulo θ ele vai ser definido então como a direção entre o meu vetor força e o meu vetor deslocamento infinitesimal, né? Nesse caso, ao invés de eu fazer um dx, eu estou utilizando aqui ds, lembrando então que ds ele vai ter 3 componentes, x, y e z. Nesse caso, então, eu vou ter a seguinte relação, fs, se eu tiver em uma única dimensão, ela vai ser definida como f cosseno de θ. Assim, um trabalho agora ele pode ser escrito como sendo fs ds. Nesse caso, então, eu tenho que f cosseno de θ ds. Fazendo então a mesma analogia, como esse ds aqui ele é infinitesimal, né, muito pequenininho, eu vou então extrapolar isso daí para um limite e eu chego então que o meu trabalho vai ser então a integral de f escalar ds de S1, S2. Por que escalar? Porque é justamente o que está sendo descrito aqui. Isso daqui nada mais é do que a definição que eu tenho do produto escalar entre dois vetores. Então, nesse caso, eu tenho aqui o produto escalar entre dois vetores dentro da meu integrando. E como era de se esperar, o produto escalar entre dois vetores vai dar para a gente uma grandeza também escalar, que é justamente o trabalho, como a gente definiu lá das propriedades de trabalho, né? Que ele deveria ser uma grandeza do tipo escalar. Então a equação número 5 aqui seria a forma mais geral que eu tenho ali para a definição do meu trabalho. Eu vou levar em consideração todas as forças, a dependência se é uma força variável ou constante, e nesse caso então eu consigo calcular aqui esse trabalho. Lembrando que se a força for constante, ela pode sair fora da integral aqui e ele vai cair no caso ali da nossa já famigerada equação número 3. Bem, no entanto, as condições às vezes que eu posso aplicar uma força nesse corpo e o trabalho realizado ele pode ocorrer em diferentes intervalos de tempo. Essa dependência, então, do trabalho realizado em função do tempo que ele gastou para fazer aquele movimento é o que a gente define então como potência. Então, a potência fornecida no sistema através de uma força é igual à taxa temporal em que a força realiza o trabalho. Tá? Nesse caso, então, típico, a gente pode exemplificar aqui no caso aí, dos carros, né? Ou seja, eu posso ter um carro que ele vai executar um movimento por uma determinada distância. No entanto, alguns carros vão executar essa mesma distância, né, em tempos menores do que os outros, ou seja, isso implica então que essa eficiência do meu carro em promover esse movimento em um menor intervalo de tempo é definida então pelo que a gente chama de potência. Matematicamente, tá, eu posso definir da seguinte forma: supõe então que tem uma partícula se movimentando, que ela tem uma velocidade v ali. Obviamente, é a velocidade que vai definir quão rápido essa partícula vai percorrer uma determinada distância. Então, essa velocidade v, então, ela vai ser aplicada durante um intervalo de tempo t, e assim, então, vai realizar o meu trabalho. Eu tenho, então, pela definição de trabalho, que o trabalho é a integral de f escalar ds. Nesse caso, então, para resolver esse sistema e relacionar aqui com a minha velocidade, eu vou derivar os dois lados aqui dessa expressão. A derivada, então, do trabalho vai ser dt, e a derivada de uma integral é o próprio integrando, portanto, f escalar ds. Eu posso ainda interpretar esse ds, que está associado, então, ao deslocamento do corpo, com a minha velocidade v, aplicando a definição de velocidade. Portanto, a velocidade, por definição, é a derivada do deslocamento em função do tempo. Então, ds dt. Se eu quero saber, então, quanto que vale ds em função da minha velocidade, eu vou, então, aqui isolar o meu ds, o que implica, então, que ds é igual a v vezes dt. Então, agora, ao invés de utilizar aqui ds nessa expressão, eu vou substituir aqui por v dt. E eu chego, então, na seguinte relação.
dt é igual a F produto escalar de V dt, que é o tempo aqui, dt minúsculo. Para a gente ter, então, a definição de potência, ou seja, que é a taxa de variação do trabalho em função do tempo, tá? Eu passo, então, esse tempo dividindo aqui o meu trabalho, e aí, então, eu chego que a potência, por definição, é a taxa de variação do trabalho em função do tempo, que nesse caso também pode ser escrita como sendo a força, né, produto escalar com a velocidade. E aí, então, eu consigo definir ali a potência que vai estar, de certa forma, associada com a eficiência do movimento devido à força aplicada a esse corpo. Tá? No Sistema Internacional de Unidade, né, a gente utiliza ali o Joule por segundo para definir a potência, uma vez que eu tenho aqui trabalho e tempo, né? Mas também é muito comum a gente dar um nome específico para a unidade de potência. Nesse caso, a gente denomina ela de watt, utilizando então o W maiúsculo aqui como a unidade para potência. Tá? Esse watt aqui é o mesmo associado aí no caso elétrico, né, que vocês vão ver mais à frente aí no curso de eletricidade e magnetismo. Mas nesse caso aqui, a gente está associado então essa potência aí, uma eficiência mecânica do movimento do corpo. Bem, então a gente já viu aí a relação do trabalho com a energia, particularmente a energia cinética, que está associada aí ao movimento, mas a gente tem ainda, dentro aí da energia mecânica, né, um outro tipo de energia, que é a energia potencial, tá? Que ela não está ligada diretamente com o movimento, mas sim com a propriedade de que essa energia ela pode posteriormente realizar trabalho. Nesse caso, então, essa energia potencial ali, ela vai ser uma energia que a gente denomina ela como essa energia acumulativa, né? Ou seja, ela vai estar armazenada de alguma forma ali para que a gente possa utilizar essa energia posteriormente, tá? Então, em algumas situações aí, o trabalho realizado por força externa é dado para um sistema e não acarretará nenhum aumento de energia cinética. É o caso, então, de energia potencial. Eu tenho energia ali, mas ela não vai produzir movimento. Mas, em vez disso, então, a energia é armazenada como energia potencial, ou seja, que é capaz de realizar trabalho futuramente, né? A gente tem, então, dentro dessas energias potenciais, aí, diferentes tipos de energia potencial. Basicamente, nesse curso aqui, a gente pode destacar duas delas. Tá? A primeira das energias potenciais que a gente vai ressaltar é o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Como exemplo, então, desse tipo de energia gravitacional, eu tenho aqui uma pessoa tentando levantar aqui um halter. Tá? Então, inicialmente, aqui esse halter ele está no chão, portanto não tem movimento nenhum. Tá? À medida então que eu aplico uma força aqui, levantando esse halter até uma determinada altura, eu estou realizando o trabalho. E nesse processo de realizar o trabalho, obviamente, eu estou favorecendo aqui uma variação da energia cinética, né, desse halter. Até o ponto então que eu seguro aqui o meu halter acima da minha cabeça. Nesse ponto aqui eu parei de realizar trabalho, né? E também já não tenho mais energia cinética aqui associada, porque eu não tenho movimento, né? Uma vez que a velocidade aqui é igual a zero, portanto eu não tenho nenhum tipo de energia cinética. Contudo, uma vez que eu estou segurando aqui esse halter aqui em cima, tá? Se eu abandonar esse halter, vai agir sobre ele uma força, fazendo então com que ele entre em movimento posteriormente, realizando o trabalho. Nesse caso, então, assim que eu abandono ele, eu vou ter uma força, peso atuando nesse halter, fazendo então com que ele seja movimentado para baixo. Assim, então, ele vai realizar novamente um trabalho. Então, enquanto eu estiver segurando, né, o meu halter aqui em cima, o que eu tenho é o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Ou seja, ela não está realizando ainda trabalho, mas ela tem capacidade de realizar trabalho futuramente. Né? Nesse caso, assim que eu abandonar aqui esse halter, ele começa a realizar trabalho
E aí, nesse caso, eu vou ter então que essa energia potencial gravitacional ela vai ser transformada até chegar ao solo em energia cinética. Um outro caso é a situação então quando eu tenho um bloquinho, né, preso ali numa mola, a outra extremidade da mola numa superfície rígida, e aí então eu estico essa minha molinha, e ao esticar essa molinha ela vai reagir então com uma força contrária devido à lei de Hooke, fazendo então tentar restaurar a posição de equilíbrio aqui dessa mola. Tá? Então esse processo então ele consiste também em um tipo de energia, ou seja, uma vez que eu estico aqui a minha mola, se eu estiver segurando, né, essa minha mola aqui por um determinado intervalo de tempo, o que eu vou ter ali é uma energia potencial acumulada nessa mola. Tá? Como essa energia aqui está relacionada então com a força elástica, ou seja, a segunda associada com a lei de Hooke, né, menos kx, então a gente denomina esse tipo de energia potencial elástica. Tá? Ou seja, enquanto eu estiver esticando ou comprimindo ali a minha mola e não soltar ela, tá, eu vou ter energia ali acumulada. E somente então quando eu liberar então essa mola, ela vai então transformar essa energia potencial em energia cinética. E durante todo esse processo eu vou ter uma variação da minha energia cinética. Essa variação da minha energia cinética realiza trabalho. Então, novamente, eu tenho então que a minha energia potencial elástica ela é aquela capaz de realizar trabalho, mas ela não está realizando o trabalho naquele momento. Esse tipo de energia potencial, muitas vezes, ela está ligado a alguns tipos de força, como, por exemplo, as forças conservativas. A gente precisa entender, então, o que seria aí uma força conservativa. Para entender melhor, vamos pegar aqui dois pontos específicos, um ponto 1 e um ponto 2, e eu tenho aqui, né, uma partícula que ela vai se deslocar ao longo desse plano XY aqui, e ela pode, então, para chegar do ponto 1 ao ponto 2, escolher aqui uma trajetória qualquer. Ela sai, então, do ponto 1 por meio da trajetória A e chega até o ponto 2. E daí ela pode retornar, né, do ponto 2 para o ponto 1 por uma trajetória diferente, por exemplo, essa trajetória B. Tá? Se nesse processo eu utilizar de uma força indo do ponto 1 para o ponto 2 pela trajetória A e do ponto 2 pela trajetória B, né, até o ponto 1, eu posso dizer então que nesse sistema eu tenho o que a gente chama ali, né, de uma trajetória fechada. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu tiver uma trajetória fechada, tá, e eu não tiver nenhum tipo de força ali dissipativa, tá, ou seja, é o que a gente determina de força conservativa, eu vou ter então que o trabalho realizado pela trajetória A e o trabalho realizado pela trajetória B, eles vão ser iguais, obviamente, de sinais opostos. Contudo, então, o trabalho total realizado, que seria a soma do trabalho total ali na ida e na volta, né, ele vai ser nulo. Então, se eu tiver uma situação como essa, aplicada, né, a um corpo onde ele não tem dependência da trajetória, e essa trajetória seja uma trajetória fechada, eu vou ter então a definição do que é uma força conservativa. Eu posso ainda ter a seguinte definição, que o trabalho então realizado aí por uma força conservativa sobre essa partícula, ela é independente dessa trajetória. Tá? Uma vez que eu não tenho nenhum outro tipo de força contra o meu movimento, então qualquer trajetória que eu escolher vai chegar ao mesmo ponto sem dissipação nenhuma, né, de outra forma de energia. Portanto, eu vou ter ali que esse tipo de situação define para a gente uma força do tipo conservativa. Né? Então, ela pode sair do ponto 1 para o ponto 2 pela trajetória A ou pela trajetória B, e o trabalho realizado será o mesmo. Se o trabalho realizado for o mesmo, define então para a gente uma força do tipo conservativa. Nesse caso, então, tendo uma força do tipo conservativa, a gente pode definir
o que a gente chama de função energia potencial, que vai ser então uma função matemática associada ao trabalho realizado aí pelo corpo, né? Então, já que o trabalho não depende dessa trajetória, então eu posso escolher a trajetória que eu quiser, o trabalho vai ser o mesmo. Então a gente tem ali que para a força conservativa ele vai depender apenas, né, dos intervalos extremos, ou seja, do ponto inicial e do ponto final. A gente pode utilizar então essa propriedade para definir o que a gente chama então de função energia potencial. A energia potencial eu vou denominar ela pela letra U, né, em maiúsculo, e nesse caso então para uma força conservativa eu vou ter então que o meu trabalho vai ser igual à integral do ponto 1 até o ponto 2, em uma superfície fechada, de F escalar ds, que vai ser igual então a menos a variação da energia potencial. Esse menos, então, ele indica aqui para a gente justamente que é contrário ao sentido do meu movimento ali aplicado para realizar esse trabalho, tá? Ou também que ele é contrário à minha energia cinética, ou seja, se eu tenho que meu trabalho é a variação da minha energia cinética, e eu tenho então que essa energia cinética ela pode ser transformada em energia potencial, então ela vai ser contrária à minha energia cinética nesse caso aqui. Então a energia potencial menos a energia potencial vai ser igual ao trabalho nesse caso em particular aqui. Portanto, então essa variação da energia potencial ela pode ser interpretada então como energia potencial final menos a energia potencial inicial, que vai ser igual a menos a integral do ponto 1 até o ponto 2 de F escalar ds. Então, para um deslocamento infinitesimal, tá? Ou seja, eu vou pegar aqui esse ΔU aqui agora por um intervalo bem pequenininho, ou seja, ΔU se transforma em um du. Obviamente, eu estaria aqui derivando também esse lado direito aqui da minha expressão, eu fico então com menos F escalar ds. Então a equação número 8 aqui define para a gente ali a energia potencial infinitesimal. A gente pode utilizar então a equação número 8 ali para calcular então as energias potenciais associadas então a diferentes forças aplicadas no meu sistema. Por exemplo, se eu tiver uma força que não é constante, uma força que tem uma dependência com deslocamento, né? Ou seja, uma força variável, eu posso calcular a função da energia potencial associada a essa força. Por exemplo, o caso da força da gravidade, nas proximidades da força da Terra. Então, eu tenho ali que a minha força, nesse caso, vai ser a força peso aplicada no corpo. Portanto, eu vou ter aqui que a minha força vai ser igual a menos m vezes g na direção, então, do meu movimento. Então, se o corpo estiver em queda livre, ele vai estar, então, em movimento vertical, portanto, na direção j. Dessa forma, então, eu tenho que du, que é igual a menos F escalar ds, eu vou substituir aqui a minha força F, né, pela a minha força gravitacional, ou seja, nesse caso, força peso. Então eu vou ter menos mg na direção j. E esse ds, obviamente, vai ser então um vetor de deslocamento ao longo ali do sistema cartesiano em 3 dimensões. Então dx na direção y, dy na direção j, mais dz na direção k. Nesse caso em particular de uma queda livre, eu vou ter um movimento somente ali na vertical, portanto só vou ter a componente aqui dy na direção j, o que implica para mim que du, aqui nesse caso, vai ser igual, menos com menos, mais mg dy, que é então ali associado ao deslocamento ao longo do eixo y. Nesse caso, então, em particular, né, eu posso calcular quanto que vale essa energia potencial, integrando aqui o lado esquerdo e o lado direito aqui dessa equação, e aí fica então a integral de du é o próprio u, e a integral de mg dy. Nesse caso, essa integral aqui ela vai dar para a gente mgy mais uma constante, aonde essa constante aqui eu posso associar ela como sendo a energia potencial
inicial do meu sistema. Tá? E aí então eu tenho que a minha energia potencial ela vai depender, obviamente, aqui da altura com que esse corpo ele está posicionado, assim entrando em movimento. Né? É o caso então daquele do halter lá, né? Vai depender então da altura que o halter está levantado, a energia potencial ali acumulada. O mesmo raciocínio a gente pode também fazer para calcular a energia potencial de uma mola. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que a mola realiza um trabalho negativo, uma vez que a força devido a ela é dada pela lei de Hooke, ou seja, menos kx. Tá? Então, uma vez que essa força então, exerce no bloco uma força oposta ao deslocamento, a gente pode determinar então da seguinte forma. O bloco, então, se ele for solto, a força na mola realizará um trabalho positivo sobre o meu bloco. Dessa forma, eu posso, então, fazer o seguinte. O trabalho realizado pela mola sobre o bloco, quando ele se move na posição original em seguida retorna, né, ele vai ser nulo. Ou seja, é aquela condição que a gente falou anteriormente lá de uma força aplicada ali em um circuito fechado. Aqui, então, a gente pode ter ali um circuito fechado, ou seja, ela estende o comprimento máximo, ela comprime aqui o máximo e fica nesse movimento aqui, seguindo uma trajetória, né, fechada. Então, a força exercida pela mola ali vai ser uma força do tipo conservativa. Sendo então uma força do tipo conservativa, a gente pode calcular então essa energia potencial dessa mola fazendo o seguinte. Eu vou pegar a minha equação número 8, ou seja, du é igual a menos F escalar ds. Eu vou trocar aqui a minha força pela força atuando ali no meu sistema. Como ela vai estar atuando em uma única direção, né? Eu vou chamar então ela de Fx. Então eu vou ter menos Fx e dx, uma vez também que ds aqui só vai ter uma direção para aquele movimento. Nesse caso em particular, a força ali é dada pela lei de Hooke, que vale menos kx, dx, portanto eu chego que du é igual a mais kx dx, para o caso aí de uma força, de uma energia potencial de uma mola. Para calcular então minha energia potencial, meu U, eu vou integrar então os dois lados da minha equação. Então eu vou ter aqui a integral de du, que é igual a integral de kx dx. Fazendo então essa integral aqui, né, eu vou ter meio de kx ao quadrado mais u zero, onde esse u zero aqui é o que eu interpreto ele como sendo energia potencial inicial quando x é igual a zero. Né? Nesse caso, então, eu vou ter que, tendo uma posição inicial igual a zero, a minha energia potencial elástica ela vai valer para nós meio de kx ao quadrado. Então, a equação número 10 aqui define para a gente a energia potencial elástica de uma mola. Bem, até agora então a gente tratou aí de dois exemplos de forças conservativas, tá? E no caso aí de forças que a gente denomina então como forças não conservativas. Então a gente precisa entender mais ou menos o que é forças não conservativas. Então força não conservativa vai ser aquelas que apresentam uma dependência da trajetória percorrida. Ou seja, se eu escolher uma trajetória distinta, o trabalho realizado será diferente. Portanto, implica que se o trabalho é diferente ali, que existe uma outra força, uma segunda, uma terceira força atuando nesse sistema, de uma tal forma então que essas forças vão ter uma dependência da trajetória. A gente pode citar então aí como exemplo, né, de força não conservativa, a força de atrito. Tá? Então a força de atrito ali ela vai depender então ali da trajetória escolhida, vai ser sempre uma força contrária a essa trajetória. Se eu faço então um caminho indo e um caminho voltando, se tiver atrito, obviamente, né, o atrito vai estar atuando nas duas situações ali e a força então que eu vou ter, e o trabalho realizado então voltando não será o mesmo que foi o trabalho indo, portanto ele não será nulo e o que implica então que ele não vai ser uma força conservativa, vai ser uma força não conservativa. Outro exemplo também que é similar ao atrito é a resistência do ar e também no caso aí da força normal
que também não é uma força conservativa. Tá? Então são 3 exemplos aí que a gente tem de forças não conservativas aí que podem estar atuando aí num sistema mecânico. Para esse caso, então, né, é muito importante a gente definir ali o que a gente chama de energia potencial e equilíbrio, tá? Que vai ser então um ponto aí definido para uma aproximação ali de um caso de uma força conservativa. Tá? Então, para uma força conservativa genérica em uma única dimensão, como por exemplo ali o caso do sistema massa-mola, né, que tem um movimento somente em uma dimensão ali, e é uma força conservativa, eu tenho que a minha relação aqui número 8, du, igual a menos F escalar dx, pode ser escrita então para uma única dimensão, menos Fx dx. Nesse caso, então, eu posso encontrar também a minha força Fx, ela vai ser dada então por menos du dx. Então eu tenho aqui que a minha força Fx é definida aqui por a taxa de variação da energia potencial em função do deslocamento, que é definida então aqui na equação número 12. Nesse caso, então, do exemplo lá do massa-mola, eu tenho que a minha energia potencial aqui, ela vai ser definida então por meio de kx ao quadrado, portanto eu vou fazer a derivada desse termo aqui em relação a dx, e obviamente, como era de se esperar, eu tenho que chegar ali na lei de Hooke, que é menos kx, ou seja, a força elástica devido à minha mola. Fazendo uma análise então dessa variação da energia potencial ao longo do meu deslocamento, eu vou ter então que a minha energia potencial é regida por uma função meio de kx ao quadrado, ou seja, definido por essa parábola aqui, aonde nos extremos aqui da minha parábola eu vou ter o ponto de máximo da minha energia potencial, né? E enquanto eu estiver aqui no vértice da minha parábola, eu vou ter então aqui o ponto mínimo da energia potencial, né? Ou seja, energia potencial igual a zero. Como a energia potencial ela vai ser contrária à energia cinética, eu posso então implicar que nesse ponto específico aqui zero é a situação onde eu vou ter o máximo da minha energia cinética, ou seja, no ponto máximo aqui eu tenho energia potencial, essa energia potencial vai sendo transformada em energia cinética até a energia potencial ser igual a zero e eu vou ter um máximo de energia cinética. Então essa representação aqui expressaria, por exemplo, o comportamento, né, de uma função equilíbrio para o caso aqui no sistema massa-mola. Obviamente a gente tem muitos outros sistemas que podem ser similares ou aproximados a isso, por exemplo, no caso ali de uma pista de skate, tá? Que a gente teria um comportamento como esse aqui, né? Só que no caso ali eu teria energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética e, de novo, energia cinética em gravitacional para o outro extremo ali da pista de skate. Bem, para o caso que eu tiver aqui uma partícula onde eu não tenho movimento, ou seja, ela está numa situação de equilíbrio estático, então a força, obviamente, atuante sobre ele, ela vai ser nula, e nesse caso, então, eu não tenho trabalho realizado ali nesse sistema. Tá? Então, nesse caso ali, eu vou ter, no máximo, ali, energia potencial acumulada para esse sistema. Bem, a gente viu, então, que ao longo dessa aula aqui, eu podia sempre estar transformando energia potencial em energia cinética e vice-versa. Nesse caso, então, a gente tem a condição que uma energia pode ser convertida de uma forma para outra. Tá? A gente viu também logo no início da aula que eu tenho aí muitas formas existentes para transformar a energia total do sistema, mas a gente pode dividir ela praticamente em duas partes aí, em duas categorias, né? A de trabalho e o calor, ou seja, relacionado então ao movimento em si, e o calor que vai estar muitas vezes associado aí a algum tipo de perda dentro do meu sistema, como por exemplo ligado ao atrito. Então, a primeiro momento nesse curso de Física 1 aqui a gente vai dividir em apenas duas categorias aqui de transformações de energia. Tá? Então, a energia total de um sistema ela pode ser alterada então por uma força externa,
Quando eu aplico então essa força, obviamente, eu realizo o trabalho. Esse trabalho então é devido então à interação que eu tenho com o sistema da minha vizinhança aí, e de uma forma então essa energia é transferida devido à diferença de temperatura entre sistema e sua vizinhança. Por exemplo, no caso, como eu já citado, do caso do atrito. Então essa interação que eu tenho ali entre os dois corpos, por exemplo, da superfície dos corpos ali, vai então ocasionar ali uma variação de temperatura, e com isso então eu tenho ali também associado aí uma geração de uma outra forma de energia, né? Bem, se eu posso estar convertendo uma forma de energia em outra, eu posso então chegar a uma conclusão bem simples aí, que essa energia ela pode se conservar. Nesse caso, né, no caso de física 1, né, o que a gente tem interesse em particularmente é na conservação da energia mecânica, ou seja, a energia que vai estar associada aí ao meu movimento, tá? Ou seja, nesse caso relacionado à energia cinética e energia potencial, tá? Como essas duas formas de energia elas estão ligadas à realização do trabalho, tá? Então, o trabalho realizado por cada partícula ali de um sistema é igual à diferença da energia cinética, como a gente já definiu anteriormente. Então, o trabalho total realizado pelo meu corpo, ele vai ser descrito então pela somatória de todas as variações de energia cinética inclusas aí nesse tipo de movimento, que eu posso definir então como sendo a variação da energia cinética do meu sistema. Então, cada força interna ali que eu tiver nesse sistema, ela pode ser conservativa ou não conservativa. Ou seja, conservativa, então, é aquela de um circuito fechado, não tem dependência de um caminho, o trabalho vai ser sempre constante na ida e na volta. Aí a não conservativa, então, é quando a gente tem ali associado então um atrito. Tá? Nesse caso, então, o trabalho realizado por essas forças conservativas pode ser relacionado com energia potencial, como a gente viu anteriormente. Então eu vou chamar aqui o trabalho conservativo, ele é igual a menos a variação da energia potencial total do meu sistema ali descrito. Nesse caso, o trabalho total agora, como a gente falou, ele vai ser dado pela somatória de todo o trabalho realizado no meu sistema. Então, ele vai depender, seja de forças externas, né? Mais o trabalho realizado ali de forças conservativas, que são as forças internas. Mais o trabalho também de forças não conservativas, né? Como, por exemplo, ali, né, o atrito, que vai ser convertido ali em calor. Assim, então, o trabalho total, a soma do trabalho externo, mais o trabalho de forças não conservativas, mais o trabalho de força conservativa. Rearranjando aqui esses termos, tá? Eu vou passar então tudo que for relacionado aí à parte externa e à força que não conservativa para o lado esquerdo. Então, trabalho externo mais o trabalho de força não conservativa vai ser igual ao trabalho total menos o trabalho das forças conservativas. O do lado esquerdo, então, aqui é a parte que nos interessa, né? Então, nesse caso, eu vou ter que todo esse trabalho externo mais o trabalho conservativo vai ser descrito como o trabalho total é a variação da energia cinética do sistema. E o trabalho da força conservativa é menos a variação da energia potencial do meu sistema. Nesse caso, então, o que eu posso enxergar é que essa diferença que eu tenho aqui é que um tipo de energia vai estar vai estar variando em detrimento, né, do aumento ou da diminuição de outra. Tá? Então, a soma de energia cinética com a energia potencial do sistema é o que a gente chama de energia mecânica total. Então, todo esse termo que eu tenho do lado esquerdo aqui, eu vou chamar ele de energia mecânica, EMEC, que vai ser então a variação da energia cinética mais a energia potencial. Eu troquei aqui menos por mais, porque como é uma variação de energia, então indifere aqui se eu estou somando ele, tá bom? A equação número 3, então, define para a gente o princípio que a gente chama de conservação de energia mecânica. Basicamente, então, eu vou ter que a energia cinética ela vai estar sempre sendo transformada em energia potencial ou potencial sendo transformada em energia cinética.
Nesse caso, então, eu vou ter a seguinte relação, que a energia mecânica, tá, ela vai se conservar, o que implica, então, que o seu valor sempre será uma constante, ou seja, a energia inicial vai ser igual à energia mecânica final, o que implica, então, que a energia cinética final mais a energia potencial final vai ter que ser igual à energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. A expressão número 14 também, né, é uma forma da gente interpretar aqui o princípio de conservação de energia mecânica, ou seja, eu vou ter aí sempre que a energia potencial pode ser transformada em energia cinética e vice-versa. Essas condições, então, definem para a gente aí parâmetros iniciais para a gente começar a resolver vários problemas agora, somente levando em consideração aqui as condições de energia cinética e potencial do sistema. E muitas vezes acaba sendo umas soluções muito mais simples do que utilizar ali as definições de cinemática ou de dinâmica que a gente viu aí no início desse curso. Assim chegamos então mais um final aí da uma aula de Física 1. Esse conteúdo então é, vai ser bastante útil para resolver alguns problemas que era praticamente impossível se resolver com cinemática e com dinâmica somente. Tá? Eu espero que ajudem vocês aí e eu agradeço a paciência de vocês aí ao longo dessa aula. Eu vou ficando por aqui e vou deixando como sugestão aqui ao final 2 vídeos para vocês assistirem aí relacionados ao curso de Física 1.